Barreiras Produções são novidade. Eu juro por tudo desse mundo, se for mentira, Deus me faça surdo. Barreiras Dá sequência Produções são sobre novidade. o assunto do homossexualismo. Manolo Bamba dando resposta sobre o vídeo do Fly e alguma reportagem da TPA e alguns comentários que tem feito. Se é assim, a ideologia de gênero. A criança quando nasce, ela nasce tem uma predisposição de herdar características psicológicas de sexo. Que veio. Isto é ciência. Ciência comprova isso. Isso é ideológico. Escuta. O homossexualismo é ideológico. O Karl Marx, que depois, quando ele morreu, seu amigo que deu sequência às suas pesquisas, suas teorias, ele chama-se Engels. Que esse Engels e o Karl Marx perceberam que o último reduto da autoridade é a família. Então, vamos detonar este negócio. Isso é aqui. Tem de detonar a família para uma elite governar. Isso é chamada elite política. Eu não estou aqui para proibir nada do que... Está a proibir nada sobre o assunto homossexual. Nada. O que está em jogo é a história da civilização humana. É preciso que as pessoas percebam isso. Uma pesquisa na Universidade de Texas, dos Estados Unidos, de um estudioso, que foi feito agora, que a probabilidade de uma criança ser violentada é de 24% na pesquisa por casais gays, do que 2% por casais héteros. Você sabe qual é a diferença sobre isso? É maior. Isso não é religião, é ciência. Eu estou a falar de assuntos científicos. Pesquisa. Entende? Se alguém tem direito, sente-se a vontade de defender ou se basear em teorias de Marx. Por que eu não posso ter direito de ter a minha própria ideologia ou de me basear em assuntos científicos ou assuntos de Cristo, da Bíblia? Por que eu não posso? Posso me basear. É normal que eu possa se basear na Bíblia. É normal. Se as pessoas se baseiam em assuntos de Karl Marx e de outras teorias, também posso me basear em assuntos da Bíblia, de Cristo. O que é homofobia? Quem define homofobia não é o ministro, nem o deputado, nem o psicólogo, nem o Flash Squad, nem o Cabingano Manel, nem outra entidade da sociedade. Não é eles que definem o que é homofobia. Eu estou a me referir num sentido, não no sentido abstrato, mas estou a me referir no sentido concreto. Não é eles que definem, nem eu. Quem define a homofobia é a psiquiatria. Entende? Entende? Porque a homofobia, o homossexual, eles nos chamam de homofóbico. Isto é erro. Não somos, não. Eu não sou homofóbico. Não somos homofóbicos. Porque eles chamam de héteros, são homofóbicos. Nós não somos homofóbicos. Eles é que são os desequilibrados sociais. E nós somos os equilibrados. Isso é uma nomenclatura. É preciso que as pessoas saibam. Isso é uma nomenclatura. Tem. Deixa eu falar aqui sobre a homossexualidade. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay. Isso é um assunto. Isso é um comportamento. É preciso que as pessoas entendam que isso é um comportamento. Entende? Isso é um comportamento. É um comportamento que as pessoas têm de levar em conta. Isso é muito importante, que as pessoas têm de levar em conta que o homossexualismo é um comportamento. É um comportamento. Entende? O homossexualismo não é uma condição, é um comportamento. Não é uma condição. Por amor de Deus, por favor. Precisamos de nos entender. Entende? Precisamos mesmo de nos entender. O movimento gay, eles são os experts em manipular números mentirosos. Eles são experts. Ninguém quer que eles morram. Na maioria, eles brigam entre si. Brigam entre si. O meu problema são as crianças.
Como é que as crianças recebem essas informações? Como é que as crianças veem de acordo a isso? Porque as crianças vão aprendendo, vendo, ouvindo, praticando. As crianças aprendem, estão a aprender. Isso é a minha preocupação, é família. Entende? O que o ativismo gay está fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Comunicação Social? O quê? É porque aqui, as crianças a partir dos 0 aos 2 anos, eles vão aprender o homossexualismo. Ali tem a ideologia do gênero de Marx. Entende? Eu desafio o ativismo gay a fazerem uma carta sobre a intolerância das crianças concernente a isso. Importante. Isso é o que mais me dói, isso é o que mais me aflige. É essa covardia de querer ensinar. Entende? De querer ensinar o homossexualismo à criança. Entende? É isso que eu não quero. É isso que a sociedade tem de falar, basta. Estamos a viver distraidamente. Isso é ciência. A criança, ela não sabe diferenciar, é ciência. Não sabe diferenciar entre a ordenância, a sugestão e a informação. A criança não sabe. Pessoal, isso é uma covardia. Os pais é que têm de ensinar as crianças. As crianças recebem e não sabem diferenciar como adultos qual é a ordenância, qual é a sugestão e qual é a informação. É isso que é a ciência que eu estou a falar. O meu problema não é o beijo, não é o sexo. Cada um faz o sexo conforme ele quer. O problema é a ideologia, é o jogo que eles estão ensinando à sociedade. Entende? Eles querem a minoria no detrimento da maioria. Isso é impossível acontecer. Eu já vou terminar. Mas é preciso que o Fly entenda uma coisa. Que o homossexualismo, o homossexualismo não é doença. O homossexualismo é comportamental. É um assunto de comportamento. E se é comportamento, a pessoa que é homossexual pode ter chance de voltar a ser hétero. Ninguém nasce homossexual. O problema é que eles querem criar uma sociedade, um estado deles e uma raça deles. Esse é o objetivo deles. Só que nós ainda estamos a viver distraidamente. Porque eles vêm assim com leviandade, mas depois quando eles entram, querem infligir as suas leis. Querem impor as suas formas de convivência. Na maioria da sociedade que já encontraram que somos nós os héteros. Não é uma doença, não é uma patologia, é um comportamento. O Marx também aconteceu isso. O Karl Marx, o Freud, também teve uma paciente homossexual. Mas depois ele virou hétero. Com as suas terapias de Freud, ele virou hétero. E ali o Freud entendeu que o homossexualismo é um comportamento. Eu não sou contra eles, mas eu não sou a favor das suas práticas. Eu amo os homossexuais. Eu amo como seres humanos. Mas eu discordo com as suas práticas, discordo com as suas convivências, suas formas de viver. Não dá certo. Funciona. Por favor, mas não funciona. É preciso que as pessoas entendam isso. É preciso que as pessoas entendam isso. Entende? Fly, tu entendes uma coisa. Sei lá, qualquer pessoa. Mas isso vai me diretamente para ti. Os assuntos de homossexual, essas reportagens, esses vídeos que você fez, é uma afronta à família. Porque um garoto de 12 anos tem o poder, segundo os interesses superiores da criança, de decidir a mudança de sexo ou de órgãos genitais. Basta para isso a ajuda da Defensoria Pública.
Por favor, que mundo é que nós estamos? Aonde é que nós vamos daqui a 30, 20 anos? Eu estou sempre a favor da criança e da família. Entende? Mas um garoto de 12 anos já sabe que pode mudar de sexo do seu órgão genital? Isso é correto? Não é correto. Possível. Porque, Fly, geneticamente, eu te digo isso, meu caro irmão, geneticamente não tem, ninguém nasce gay. Geneticamente, não existe ordem cromossômica. Entende bem? Não existe ordem cromossômica de homossexual. Não existe ordem cromossômica de um homem com outro homem. Não existe. De gays. Mas só que existe ordem cromossômica de homem e mulher. Isso é genética. Por que eu estou a dizer que é genética e por que eu estou a dizer que o homossexual ou a homossexualidade é um comportamento? Porque eles podem voltar a ser hétero, eles escolhem ser. Porque há pessoas que são homossexuais por alguns constrangimentos da vida. Há pessoas que são porque o pai violou, porque se envolveu com o pai, porque foi violado, porque não só porque está a viver uma convivência. E já essa alerta aos pais. Tenham cuidado, principalmente quando vocês já têm filhos, estão na idade, a partir dos 5 anos, 3 anos, 5, 3 os 5 até 12, 10 anos. É preciso que os pais estejam atentos. Estejam atentos de acordo à convivência, de acordo à maneira em que os filhos estão a viver. Principalmente aqueles meninos, rapazes, bebês, rapazes, diz nos gêneros masculinos, que vivem porque estão sempre a viver num meio de meninas. É preciso que os pais estejam atentos. Quando o filho tem sempre aquela preferência de brincar com bonecas, em vez com boneco. Tem aquela preferência de brincar com coisas de menina, em vez de meninos. Tem aquela preferência de pôr batons. Tem aquela preferência de pôr roupa de meninas. Tem crianças. Isso é um procedimento. Isso é comportamento. As crianças vão aprendendo isso. De acordo à convivência, vão adquirindo. É preciso que os pais estejam atentos a esses comportamentos. Porque isso eles vão adquirindo de acordo à convivência, de acordo... vivendo, vivenciando essas coisas. É preciso que vocês pais estejam em alerta a isso. Entende? É preciso. Para que depois, quando eles atinjam a fase da adolescência, para que depois aí seja difícil eles voltarem a ser héteros. Mas que não é impossível, eles possam voltar. Eu não sou de acordo com a violência para com os homossexuais. Não sou. Eles são seres humanos como nós. São homens. Porque antes de eles serem homossexuais, já eram seres humanos. São seres humanos. Porque aquele que bater um homossexual, aquele que agride o homossexual, aquele que mata, será mesma forma punido como um gatuno, como alguém que aflige a lei. É a mesma coisa. Mas agora o que eu não quero é que eles obrigam, é que o Fly obriga, é que as pessoas obrigam que eles tenham que viver, tenham que obrigar a viver as suas formas de vida nessa sociedade em que nós estamos inseridas.